Beleza, cambada, seguinte, hoje eu resolvi falar sobre as vulnerabilidades dos processadores da Intel, tá bom? E por que que eu demorei tanto, né? Já que passou tanto tempo, foi mais ou menos no dia 2, 3, 4 de janeiro, e só agora que eu resolvi falar. Porque, galera, não adiantava nada eu estar falando alguma coisa sobre essas vulnerabilidades, sendo que até o dia 14 de janeiro ainda estava sendo notícia. Então tá, então eu esperei tudo acontecer e depois eu resolvi vir debater com vocês, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte, primeiro eu vou falar o que foi que aconteceu e depois eu vou dar a minha opinião sobre o assunto, tá? Então assim, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, não é uma vulnerabilidade, são duas, que é o Meltdown e o Spectral. Essas vulnerabilidades permitem ter acesso aos seus arquivos direto na memória, e inclusive isso pode levar até mesmo o roubo dessas informações, de acordo com os documentos até do Project Zero. Isso compromete sistemas operacionais tanto Windows, Mac, Linux, só foram citados esses três. Só que isso para mim afeta qualquer sistema operacional, seja ele sistema operacional de microkernel, kernel monolítico, kernel híbrido, nanokernel e exokernel. Tá bom? Isso porque é acesso direto do hardware, então se torna uma coisa difícil falar que é somente esses três sistemas operacionais. Esses são os mais populares, então eles testaram através desses. Mas isso afeta qualquer sistema operacional. Quer dizer, o Minix dentro dos processadores da Intel consegue acessar os seus arquivos, né, acessar o seu sistema operacional, só que o seu sistema operacional não consegue acessar o Minix. Nisso sim, mas em questão do Meltdown e o Spectral não. O Meltdown e o Spectral também afeta máquinas virtuais e até mesmo containers, tá bom? Uma coisa interessante, essas vulnerabilidades foram descobertas mais ou menos em junho do ano passado. Só que só veio à tona agora. Como o ser humano gosta de um espetáculo, né? E mesmo tendo essas vulnerabilidades, a Intel sabendo delas, o CEO da Intel vendeu milhões de ações aí, né? Inclusive, até mesmo no Olhar Digital, deu um link para o Gizmodo falando que a Intel foi processada por essas vulnerabilidades. E depois disso, o Hardware.com publicou uma notícia. A Intel liberou uma lista de quais processadores dela não foram afetados. Só que o Hardware.com também não disponibilizou o link dessa notícia, a origem dela, a fonte dela. Até uma observação, Hardware.com disponibiliza as fontes das coisas. Bom, isso é um caso à parte, que pode ter sido a única vez que publicaram. Desde que o Morimoto saiu do Hardware.com é que eu não acompanho mais. Gostava das notícias do cara, então aos pouco fui perdendo interesse. Só que assim, a notícia pode ser verdadeira. Só que por você não disponibilizar fica difícil saber. Tanto que um ponto interessante é exatamente que dentro dessa lista mostra inclusive processadores Xeon E5 nas versões 2, 3 e 4 e conflita com o documento disponibilizado pela equipe Project Zero, porque dentro da lista de processadores que eles testaram, por exemplo no Meltdown, consta inclusive que foi testado na nuvem os processadores Xeon E5 versões 3 e 4. Até inclusive, galera, esses testes foram feitos na nuvem da Amazon e da DigitalOcean. Entenderam? Tipo assim, foram feitos testes em máquinas virtuais e mostrou que foi afetado. Linus Torvalds também não deixou barato, né? Porque assim, o e-mail disponibilizado pela Intel é mostrando como se fosse tudo fake. E o Linus Torvalds, ó, não deixou de graça. Também tem quem pudera, né? Que isso aí são falhas que tem que se dar atenção. Não é simplesmente querer responder comentando, falando que não afeta em nada, que isso aí é coisa fácil de resolver. Aí na quarta-feira do dia 10 falaram porque que a Intel tem que morrer, não é pra tanto também, né? E depois, no dia 12, foi disponibilizado esse link pra mim pelo Jefferson do Projeto M, que mais um especialista descobriu mais uma vulnerabilidade dentro dos processadores da Intel. Mais uma coisa que vocês precisam saber dentro dessa notícia, que não, esses dois não foram os primeiros bugs encontrados nos processadores da Intel, e também não vão ser os últimos. Mais ou menos em 1994, encontraram um bug na unidade de ponto flutuante do processador Pentium. O que acontece? A vulnerabilidade estava lá, a empresa que fornecia o circuito de ponto flutuante para a Intel falou que um usuário comum ia levar milhares de anos para poder descobrir essa vulnerabilidade. E foi mais ou menos assim, coisa de 2 meses depois do lançamento do processador Pentium, um professor da Universidade de Lichtenberg descobriu a falha. Ele foi fazer um cálculo, um teorema lá, entre o 486 e o Pentium. E ele descobriu a vulnerabilidade na unidade de ponto flutuante do processador da Intel.
Entendeu? Ele reportou para a Intel falou até que outro cara da Universidade de Purdue, a mesma universidade onde o Ian Murdoch, criador do Debian, fez, já havia reportado também. Ela reportou falando que foi a empresa que fornecia o circuito de ponto flutuante e tal. 3 anos depois descobriram mais uma vulnerabilidade no processador da Intel. Era um bug chamado FUF, sigla de F00F, né? Em questão de hexadecimal. Esse bug fazia com que corrompesse seus arquivos. De que forma? É que quando acontecia esse bug, sua máquina ficava inoperante. E só tinha como você voltar a operar a máquina, reiniciando ela. E como é que você reinicia a máquina, sendo que ela não está funcionando, está tudo congelado? Então, como é que você faz, né? Toma ali dedo no reset. Então fica até claro mais uma dica aí, tá, galera? Tipo assim, talvez o Windows travou, talvez não foi culpa dele. Talvez foi culpa do seu hardware. Isso já era comum. Bug que já foram encontrados nos chipsets da CIS. Tela azul que acontecia no Windows era provocado inclusive pelo chipset de CIS. Um dos motivos das telas azuis, né? Que inclusive provocava kernel panic no Linux também, no FreeBSD. Então assim, o seu Windows estava congelado aí, tá vendo? O sistema travou de novo. Não, na verdade era por culpa do processador, por causa desse bug chamado FUF. Nesse mesmo ano, teve mais um bug que foi descoberto por um cara da Rússia no processador da Cyrix. Ele estava desenvolvendo um driver IDE em Assembler, ele descobriu o bug. Então, mais uma observação. Bugs não são encontrados somente nos processadores da Intel. Já foram encontrados bugs até mesmo no processador do videogame Atari e até mesmo no processador do Super Nintendo. Tanto que essa parte de bugs em processadores, galera, a AMD reportou falando que, assim, apesar de serem x86, os dois processadores eram arquiteturas diferentes, então isso só afetava os processadores da Intel. A ARM, inclusive, reportou que a vulnerabilidade afetava os processadores dela, os Cortex-A. Pois é, o seu iPhone pode estar vulnerável a isso. Então tá, dentro desses dois bugs, né, o Meltdown e o Spectral, o que a gente tem que ter ciência também é que o Meltdown afeta somente os da Intel, só que o Spectral afeta tanto o x86 da Intel, da AMD, quanto os processadores ARM. Falaram só esses porque são os mais populares, né? Não mencionaram sobre DEC Alpha, pelo menos eu não vi. Mencionaram sobre PowerPC, Spark, SuperAge, só mencionaram esses três. Se você viu alguma notícia sobre outros processadores, deixa nos comentários aí, isso ajuda a gente, beleza? E no dia 14, inclusive, só para finalizar a questão das notícias, teve um cara que disponibilizou um programa para você verificar se sua máquina está com a vulnerabilidade. Vou deixar o link na descrição, tá bom? Tá, eu vou pegar então 3 bugs dos processadores da AMD, tá, para mostrar que os bugs não são encontrados somente nos processadores da Intel, para mostrar o que a Intel vai ter que fazer, não tem como ela fugir disso, ela vai ter que fazer para poder corrigir esse problema nos processadores futuros. O que deveria ser feito e o que está sendo feito, tá bom? Primeiro bug, isso aqui era uma notícia antiga que geralmente eu comento muito, tá, que era um bug que foi descoberto pelo Matt Dillon, criador do Dragonfly BSD. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso, eu falo isso com frequência. Que, assim, o que isso tem a ver? De novo, vou ter que falar isso, porque isso tem a ver com o momento que está acontecendo agora, tá, galera? Ele descobriu essa falha na hora que ele ia gerar as imagens ISO do sistema operacional dele. O bug acontecia somente nos processadores da AMD, mas não acontecia no da Intel. E aí que está a coisa-chave. A AMD convidou o Matt Dillon a reproduzir esse bug para eles poderem verificar logs e corrigir. Porque tem bugs, galera, que a gente consegue ver fácil, outros não. Tem bugs que a gente vê, você reproduziu ele de alguma forma, e quando você vai reproduzir da mesma forma que você fez, ele não aparece. Você sabe que ele está lá, mas você não consegue reproduzir ele. Então tá, então a AMD convidou o cara, ele reproduziu o bug de novo, eles analisaram o log e corrigiram o bug a nível de silício. Então é isso que a Intel vai ter que fazer, ela vai ter que corrigir esses bugs a nível de silício. Para os próximos processadores que virão, a geração futura de processadores. Tá, mas e os processadores de agora que estão afetados com isso? É onde entra o segundo bug. Foi descoberto uma vez um bug no Phenom, acho que X3 que eu consigo me lembrar, que era no TLB do processador e assim, isso afetava máquinas virtuais. Qual que foi a atitude da AMD? Eles mandaram uma atualização para o BIOS que isolava esse bug. Então é isso que a Intel deveria fazer, na minha opinião. Ela deveria mandar uma atualização para o BIOS ou UEFI para as máquinas para isolar esse problema. Da mesma forma que a AMD fez com o Phenom. Eu não sei qual é o grau de dificuldades que eles teriam, mas ao meu ver, era isso que deveria ter sido feito.
e não como é o terceiro bug. O terceiro bug é o seguinte, foi descoberto inclusive pela comunidade Debian. A comunidade Debian reportou e a AMD disponibilizou a atualização dos microcódigos dos processadores AMD que evitava esse problema. Vou deixar o link na descrição sobre isso também, tá? Mas a Intel também já mandou atualizações de microcódigos dos processadores dela, galera, que isolava bugs assim também. Então tá, e isso é o que vem sendo feito, eles estão trabalhando nos sistemas operacionais, disponibilizando patches, né, que inclusive a equipe do Project Zero mostrou um patch chamado Kaiser, que eles estão incorporando isso aos sistemas operacionais, tanto Windows, Mac e Linux, ou pelo menos no macOS e no iOS, algo parecido com o Kaiser. Esse Kaiser, inclusive, protege nas questões básicas sobre o Meltdown, tá bom? Nessas correções de bugs, né, assim, os sistemas operacionais acabam perdendo um pouco de desempenho. Linus falou que vai ser em média uns 5%, a equipe do PostgreSQL avisou que no caso do PostgreSQL vai ser em torno de 17%, 17% já é uma perda de desempenho grande, e teve casos que mostraram até 30% de perda de desempenho. Outra coisa que a equipe do Project Zero disse é que assim, os dois bugs têm que ser tratados de formas diferentes, então são patches diferentes. Ao meu ver, ainda acho que deveria ter sido feito através de BIOS ou FI, sabe? Ou chip PROM, EPROM, sei lá o que for que estiver usando. Era ali que deveria ser tratado essas vulnerabilidades, e não através de sistemas operacionais. Então tá, então assim, tá, a gente no Linux perde desempenho de alguma forma, mas a gente pode ganhar de outras tratando, customizando o sistema operacional do jeito que a gente quer. Tá bom? Então isso daí, era isso que eu queria dizer. Vou deixar links na descrição, inclusive sobre bugs em processadores, tá? Quem quiser conferir lá os bugs que já foram encontrados nos processadores, só acessar o link lá. Agradeço ao Ian Pollack, que ele que achou o documento para mim do Project Zero sobre o Meltdown. Sobre o Spectral eu fui lá e encontrei. O Jefferson da distribuição M, né, que foi acompanhando também a questão desses bugs, para ele pegar o patch e já disponibilizar na distribuição M, e disponibilizou para mim esse link dessa nova vulnerabilidade. E é isso aí, galera. Então essa é a minha opinião, tá? Sobre o que deveria ser feito, e não do que está sendo feito. Vou iniciar também uma série no blog, não aqui no canal, pra gente dar uma olhada mais a fundo nos processadores. Porque quando você fala de processador, a única coisa que você fala é clock, cache, thread. Tá, agora tá falando threads, né? Inclusive tá falando sobre temperatura de processador. Mas eu acho que assim, ainda tem muita coisa a ser olhado dentro de um processador. Não só essas questões de clock, cache, threads, tá bom? Então eu vou iniciar lá no blog, espero que vocês gostem, né? Possam acompanhar. E nada de ficar falando também que a série FX aí é como se fosse uma cafeteira de tanto que esquenta, tá bom, galera? Nem os da Intel são tanto assim, é a gente que administra a mão a coisa aí. É isso aí, um abraço e falou!